a gravação. Eu acho que já... Deixa eu ver. Já posso compartilhar? Isso, já começando a ver. Não, espera só um segundo. Ah, tá. Então, uma saudação a todos, os que estão aqui ao vivo, os que vão assistir depois a gravação. É um prazer receber no nosso derradeiro seminário desse semestre, fechando o seminário desse semestre, nosso amigo, colaborador de sempre, professor Alexandre Santana, da Universidade Estadual de Maringá. Fico muito feliz de você estar aqui de novo. Infelizmente, ainda não presencialmente, mas logo a gente tem que retomar isso, né, Alexandre? Você poder vir aqui, a gente poder ir aí, enfim, sair um pouco dessa chatice, né? Eu vou desligar essa parte aqui da transcrição. Tem um negócio de transcrição automática. Parece que, pelo menos no meu caso aqui, está para o inglês, então está transcrevendo tudo errado, né? Vou deixar só a gravação, parar a transcrição. Isso. Então, a transcrição parou, mas a gravação continua. Então, você tem aí, tempo à vontade aí, pelo menos 1 hora e mais perguntas para expor a sua palestra. Muito obrigado pela sua presença. E agradeço também a presença de todo mundo. Valeu. Eu que agradeço, Mauro, Lucas e os demais colegas aí. É sempre uma alegria, né? Ir a Brasília, nem que seja virtualmente, né? Os colegas aí do Departamento de Matemática, da UNB, né? Em especial o Mauro e o Lucas, né? Colegas e amigos de já longa data. E o que eu vou começar aqui a compartilhar. Vamos ver se é parecido com o Meet mesmo. Não. Tá aparecendo. Aparecendo, legal. Deixa eu ver como é que eu ajeito isso aqui, que ele... Aí, qualquer coisa, vocês... Estou ainda ajeitando ele aqui. Ele deu uma desconfigurada na posição aqui da tela. Então, o que eu vou falar aqui é um assunto que a gente vem desenvolvendo bem recentemente na tese da nossa aluna de doutorado aqui, a Juliana, e ainda está bem no início. É uma ideia, de certa forma, simples, mas eu achei muito bonito por envolver a geometria projetiva. E então, para essa apresentação, nós vamos aqui dividir em 3 partes. Essas 2 primeiras partes aqui basicamente, digamos que... Eu já falei isso alguma vez, eu acho que pelo menos uma vez para vocês, numa outra palestra, essas 2 partes, não essa aqui. Essa aqui já é um assunto novo que a gente está começando agora. Mas essas 2 partes eu vou repetir, falar, porque foi a motivação que ainda vem... Aliás, o assunto que ainda vem motivando alguns trabalhos da gente, algumas mais tentativas do que trabalhos prontos, né? E, em especial, esse assunto aqui, que vai ser o final da apresentação. Então, nós vamos dividir em 3 partes. A primeira parte, a segunda, como eu falei, é a motivação, e a terceira, sim, são as ideias e seminais iniciais do problema que nós estamos trabalhando nesse momento, nessa tese de doutorado. A motivação aqui, antes de eu passar adiante no slide, ela é dado basicamente, eu vou escrever de uma forma
simples aqui, mais reduzida. Então, ela é basicamente dada por um sistema de equações desse tipo aqui, x mais o c. Então, esse sistema de equações aqui é um sistema de equações com a matriz A e a matriz B, matrizes quadradas. E esse Dzinho aqui, vamos imaginar nesse primeiro momento um vetor. Por exemplo, um vetor em Rn, se eu estiver pensando o x em Rn. Um x em Rn, esse carinha D e esse C aqui, vamos pensar como sendo vetores de Rn. E a função controle aqui, nós podemos pegar ela como sendo constante por partes, por exemplo, né? Ou números reais variando, onde a gente pode escolher esses números, né? Então, esse U é escalar, né? Isso, exatamente. E aí, esse aqui é o chamado sistema de controle afim. Associado, isso aqui, vou começar primeiro no RN, depois eu falo um pouquinho, uma situação um pouco geral, para grupos de Lie, né, para a parte de teoria de Lie, e depois a gente volta na parte final aqui, nessa terceira parte, a gente volta de novo para o RN, porque ainda são resultados iniciais que nós, por enquanto, só conseguimos algumas coisas em RN. Mas então aqui eu estou pensando em RN. Esse sistema de cima aqui ele é chamado sistema de controle afim. E associado a ele é muito fácil a gente escolher, tomar aqui o sistema bilinear. Bilinear é essa parte aqui, ó. Ou seja, eu tomo o Dzinho e o Czinho iguais vetores nulos, né? Então, nós vamos ter aqui a parte homogênea do sistema. Ou muitas vezes chamado de bilinear, biafim, depende do autor. Esse contexto nosso aqui é um contexto que eu coloquei aqui, é um contexto de RN. É claro que esse contexto a gente pode fazer ele também nós podemos também fazer ele em grupos de Lie. Por exemplo, numa variedade, é claro, mas nós poderíamos considerar aqui aquela no lugar da matriz A gente pegar campos X, por exemplo, em variantes à esquerda, e avaliado no elemento Gzinho de um grupo de Lie. Esse X aqui, portanto, é um elemento da álgebra de Lie, né? Um campo invariante à esquerda. E nós podemos considerar essa situação aqui. Então, nós vamos ter aqui também um sistema de equações, agora onde a variedade estado é o grupo de Lie. Aqui é claro que nós temos um sistema que é chamado de invariante, porque os campos são invariantes. Então, agora a gente pode tomar aquela situação lá daquele afim, aqui definindo o que é um campo afim e o que é um campo linear. Então, isso foi um assunto, pelo menos no caso linear, bastante estudado, e ainda é estudado pelo Adriano, né? Ali da Unicamp, pelo Vitor Ayala. Então, como é que eles fazem para construir esse sistema? Eles pegam, vou pegar assim torto, X, um elemento do normalizador da álgebra de Lie, porque esse grupo de Lie aqui tem associado a ele a álgebra de Lie, né? Então, a gente pega esse X no normalizador dessa álgebra de Lie, avalia ele num ponto G do
do grupo de Lie, né? E a gente pode somar aqui um invariante à esquerda. Na realidade, eu deveria... Isso aqui, agora estou fazendo esse aqui é só um rascunho. Eu posso avaliar ele aqui. E vou chamar esse de x1, y1. E a gente pode tomar o... E a mesma coisa, outro cara aqui no normalizador da álgebra de Lie G e um outro agora invariante também. Então, aqui, um ponto G. Esse sistema aqui, então, esse x torto 1 e o x2 torto aqui estão normalizador, e y1 e y2 são invariantes. Esse tipo de sistema aqui, ele generaliza aquele sistema que a gente pegou em Rn, dado assim, AX mais Czinho mais UBX mais UBzinho. Ele generaliza esse sistema aqui. E esse sistema aqui é chamado de um sistema afim no grupo de Lie G. E associado a esse sistema afim, nós temos o sistema homogêneo dele. O sistema homogêneo dele, aqui embaixo, a gente pega como sendo o x1. Agora vai ficar ruim, né? Mas enfim, G mais o x2G. Então, esse aqui é a parte homogênea desse. Eu estou pegando o y1 e y2 aqui, os invariantes nulos. Ele, de certa forma, é uma generalização daquele caso Rn, porque um campo invariante em Rn ele é constante. Então, é aquelas constantezinhas que estavam aparecendo lá. AX mais eu estava chamando aqui de Dzinho. Então, esse Dzinho aqui, no Rn, é um campo constante. Portanto, então ele é o invariante no campo, no Rn. E este aqui, ó, se a gente fizer as contas, esse cara aqui é o linear, quando a gente pega o x aqui, ó, esse cara aqui, se a gente calcular o normalizador da álgebra de Lie conexa e simplesmente conexa, que é o Rn, no caso, o normalizador do Rn, vai dar um negócio desse tipo aqui, ó, um campo desse tipo. Então, nós temos que esse sistema acima aí, podemos dizer que ele generaliza o caso do Rn. Mas, aqui nessa apresentação e nesse trabalho nosso, nós estamos interessados só no caso Rn mesmo. Tá? Então, isso aqui era só para dizer que a gente pode trabalhar nesse contexto de grupos de Lie, que é algo que, no caso de sistemas lineares, o Adriano o Vitor Ayala vem fazendo, né? Bom, mas voltando ao que eu estava falando, né? Então, nós temos o sistema afim Rn, x ponto igual a AX mais Dzinho mais UBX mais UCzinho, e temos o homogêneo dele, x ponto igual a AX mais UBX. Uma pergunta que o pessoal que estudou isso há muito tempo atrás, Jurdjevic, Kupka, Salet, entre outros, eles estavam interessados em relacionar a controlabilidade desses dois sistemas que aparecem aí em Rn. Ou seja,
se esse cara aqui for controlável, então esse aqui é controlável. Se não, qual as condições que a gente deve colocar? Então, isso foi um estudo feito há um bom tempo atrás e que é uma das motivações para esse trabalho nosso. Porque aqui a gente está preocupado com os conjuntos controláveis, control sets, né? Então, a mesma coisa, a gente queria saber o seguinte, se eu tiver um control set aqui no sistema afim, como é que eu relaciono, qual a relação com um control set, com um conjunto controlável aqui no sistema homogêneo dele, nesse aqui de baixo, né? É o homogêneo dele. Então, essa pergunta aqui, ela foi motivada por esse trabalho, que a gente até numa época também trabalhou um pouco nele. Aí, já esse pedaço aqui, essa outra parte aqui, é porque a gente imaginou que uma das saídas seria usar as relações que já tem entre esses dois sistemas, o sistema aqui de cima, o afim, e a sua homogêneo. Uma das relações que existe, além de controlabilidade, é uma classificação desses sistemas afins ou desses sistemas homogêneos via conjugação topológica, porque essa classificação relaciona o fluxo desse sistema de cima com o fluxo desse sistema aqui de baixo, o fluxo de controle. Então, isso poderia ajudar a gente a responder essa pergunta aqui. Então, eu vou, portanto, ir depois dessa apresentação, desse comentário, né? Então, nós vamos para essa primeira parte, que é essa motivação. Tá. Ele página 1. Interessante. Deixa eu só, ele virou 2 páginas aqui, eu não sei por quê. Então, deixa eu pegar aqui a página 2. Vou fazer isso manual para entender o porquê. Então, tá. Então, aqui está aquilo que eu tinha comentado, né? Da relação entre a parte de controlabilidade. Dá só um segundinho, pessoal. Deixa eu ver o que que... embaralhou aqui. Bom, então, então, a primeira parte aqui é essa relação estabelecida via conjugação entre o sistema afim e a parte homogênea dele, que eu tinha comentado. Então, vamos tomar aqui com um pouco mais de rigor a definição do sistema afim. Então, é essa equação aí, onde a matriz A e a matriz BI, elas estão em GL, e esses vetores D e CI são vetores de RD, e as funções de controle aqui, nessa situação, a gente pode pegar ela nesse contexto mais geral,
ou a gente pode pegar ela como sendo constante por partes. Então, esse é o sistema, e aí a solução daquele sistema lá, do sistema afim, na condição inicial x0 igual a x de 0 igual a x0, nós vamos denotar por esse psi aqui. E esse sistema, como eu falei, ele é chamado de sistema não homogêneo, ou sistema afim, ou biafim, em contraste com a parte homogênea dele, que é quando o D e o CI são zero. Associado àquele sistema, nós temos o que a gente chama de fluxo de controle, que é de fato um fluxo, ou seja, satisfaz aquelas propriedades que nós conhecemos de fluxo, né? Psi de zero é identidade, e psi de t mais s é psi de t composto com psi de s. Esse fluxo de controle, ele é definido por duas componentes, porque sai das funções de controle admissíveis, cartesiano RD. Então, a primeira componente aqui é o shift, definido desta forma aqui, né? A gente pega o controle e dá um shift nele no tempo, né? Controle U, a gente leva ele em U a T mais S, quando eu aplico em S aqui, né? E este aqui é a solução, como eu falei, né? Então, esse psi aqui é a solução do sistema afim, daquele sistema afim. Então, isso é o chamado fluxo de controle. Então, se a gente... É mais fácil, por exemplo, estudar as questões de conjugações de sistemas olhando para esses fluxos, porque a gente pode tentar usar um pouco da ideia de conjugação de sistemas dinâmicos. Afinal de contas, isso aqui, de fato, é um sistema dinâmico. Num contexto um pouco mais geral, a gente pode entender aquela estrutura da seguinte maneira: ao invés das funções de controle U, a gente pega um subespaço métrico compacto B. E aí nós temos como é que é o nome? Esse produto cruzado, que vai de B, que faz o papel aqui das funções de controle, do conjunto de funções de controle U, cartesiano RD, em B, cartesiano RD. Então, esse aqui é o produto cruzado. Ele é chamado de produto cruzado e tem definido isso aqui em livros bem antigos, em textos bem antigos de topologia dinâmica, lá do Robert Ellis. Já trabalhavam isso num contexto de topologia dinâmica. Essa aplicação aqui, ela vai ser, portanto, definida, parecida, de fato, né, com aquela que eu falei. Então, aqui vai ser o θTB. Esse θ a gente exige que ele seja um fluxo na base B, né, aqui nesse espaço. E esse sujeito aqui, esse var φ, esse φ, ele tem que satisfazer essa propriedade aqui. Ele tem que ser linear em x, ou seja, o alfa sair para fora e quebrar na soma, né? Então, desta forma, nesse contexto um pouco mais geral, a gente tem que, de fato, essa aplicação define um fluxo de controle. Aqui tem um problema de notação, tá? Que era para ser a mesma aqui. Então, define, de fato, um fluxo de controle. E o que vai agora interessar para a gente, nesse momento,
já que aquilo é um fluxo, chamado fluxo de controle, como que a gente pode fazer uma conjugação, conjugar esse fluxo de controle? Então, a maneira que nós construímos essa conjugação, isso aqui foi feita num artigo do Fritz, e depois a gente estudou no caso afim. Mas eles definiram como sendo a conjugação entre esses fluxos, que estão aqui, ó, nesse contexto um pouco mais geral aqui, como sendo um homeomorfismo entre esses espaços aqui, que age como uma conjugação no seguinte sentido. Você pega o H, aplica no primeiro, vai dar o segundo em H da imagem, né? Então, H psi de dx vai ser psi2 de H de dx. Então, é aquela ideia mesmo que a gente vê lá em sistemas dinâmicos, né? Da conjugação H de um fluxo lá de uma IDO, né? De um sistema dinâmico. Isso aqui sendo psi1, isso aqui dando psi2 TH de x. E aí, a classificação que faz, de certa forma, é semelhante a essa classificação feita aqui para sistemas dinâmicos, né? A classificação topológica aqui, se a gente lembrar, recordar um pouquinho, nesse contexto aqui de sistema dinâmico, os caras estudaram sobre certas condições quando é que existe esse homeomorfismo H que conjuga os dois sistemas. Então, os sistemas 1 e 2, né? Então, isso aqui é aquele que eles usam a seguinte hipótese, o resultado que chega é que, no caso do sistema 1 e 2, sistema 1 e sistema 2, lá de sistema dinâmico de fato. No caso dessas matrizes, desses sistemas serem hiperbólicos, então tem aquela decomposição do espaço-estado Rn em variedade estável e instável. Então, nós temos que esses sistemas aqui são conjugados, portanto, existe essa conjugação, se a dimensão dos seus espaços estáveis e, portanto, instáveis forem a mesma, coincidirem as dimensões, né? Então, de certa maneira, a nossa tentativa nesse trabalho foi essa, nesse trabalho, não no problema atual. Mas isso é no caso hiperbólico, né? Exatamente, no caso de A e B matriz hiperbólicas. Agora, na definição de conjugação, você não está pegando uma conjugação qualquer, né? Você está pegando uma conjugação que conjuga a base e conjuga de maneira linear na fibra, né? Isso, exatamente. Ou seja, para, de alguma forma, ter um pouco mais de estrutura, né? Porque Sim. se fosse uma conjugação qualquer, aí pode aparecer umas coisas meio estranhas, né? Sim, exatamente. Até para que a gente tenha depois que essa conjugação de fato preserve algumas boas estruturas, né? Propriedades dinâmicas como conjuntos de Morse, eles preservam algumas dessas estruturas. Por exemplo, ordem dos conjuntos controláveis, a ordenação. É uma conjugação assim boa, meio forte, né? Ela não é tão geral, né? Ela é bem específica, né? Aí, então, Mas de qualquer forma, se você sabe que dois fluxos estão
estão na mesma classe de conjugação, por essa mais forte, vai estar também na mais fraca. Sim. Aí... um limitante superior para o número de classes. De classe equivalente. Pode ser maior do que tanto, né? É interessante. Sim. Aí, um resultado que a gente chegou é que se a gente tomar um fluxo linear psi, portanto, esse fluxo aqui, ele é chamado de fluxo afim, na realidade, eu queria falar. Ele é chamado de fluxo afim porque ele é o fluxo do sistema x ponto igual a ax mais czinho mais... Eu vou simplificar e pegar uma matriz só. UD x ponto mais UD. Então, nesse caso aqui, a gente chama o fluxo aqui desse psi. Tá? Então, é o fluxo afim, porque é associado ao sistema afim. Ele é dado da mesma forma, né? É basicamente o shift e a solução. E a solução desse sistema. Aí, associado a esse sistema aqui, a gente tem a parte homogênea dele. Então, x ponto igual a ax mais ubx. Então, aqui nós temos, na notação aqui, como o fluxo de controle da parte homogênea, vai ser o φ, ali em cima o psi, e aqui vai ser dado pelo θ, o shift a gente considerou o mesmo, e o θ aqui, né? E aqui a solução do sistema. Esse sistema homogêneo, né? Aí o que nós temos é o seguinte, nesse contexto nós temos que a parte linear do fluxo afim, ele é hiperbólico, naquele sentido de ter aquela decomposição de Whitney, né? Em variedades estáveis e instáveis. Então, vamos lá, vamos assumir isso, que a parte linear dele é hiperbólico nesse contexto, nesse sentido. E aqui mais duas condições que eu demoraria um certo tempo para colocar elas, e faz tempo que eu mexi com isso, então eu escolhi não apresentar ela, não é a parte importante. Então, mais duas condições. Essas condições elas são satisfeitas para sistemas homogêneos e bilineares. Então, também não me preocupei muito, porque essas condições elas já são automaticamente satisfeitas aqui. Porque esse teorema 1.4 está numa situação mais geral, né? Ele não são fluxos afim aqui, né? Esse fluxo afim é naquela definição geral que eu dei, que vai de um espaço compacto B, cartesiano Rn, tá? Não precisa ser associado a um sistema de equações como esse. Então, essa condição aqui, ela é satisfeita quando a gente toma o caso especial dos sistemas de controle. Bom, então, nesse caso, nós temos que o fluxo afim e a parte homogênea dele são topologicamente conjugados. Ou seja, existe aquele homeomorfismo H que vai do U cartesiano. Bom, aqui nem é U porque é mais geral, é o espaço topológico compacto B. Né? Em Rn, em U cartesiano Rn, então existe essa skill conjugação aqui, que conjuga esses dois fluxos aqui. Esse e a parte linear dele. Portanto, o que a gente faz aqui é estabelecer uma relação, dado por esta aplicação H, entre o fluxo deste sistema afim e da parte homogênea dele. Então, a nossa esperança, quando eu estou te apresentando isso por causa desse fato, né?
Nossa esperança inicialmente era usar essa aplicação H, que aparece, essa H-zona aqui, né, que aparece aqui, para relacionar os conjuntos controláveis do sistema afim com o sistema, com a parte homogênea dele. No fim, nós ainda não usamos isso. Temos a expectativa de que talvez em algum momento a gente venha trabalhar com essa aplicação. Nós não usamos essa aplicação ainda porque ela tem uma certa dificuldade que nós acabamos desanimando, vou mostrar aqui, e encontramos outro caminho, né, por enquanto, que é o fato de que aquela aplicação H que aparece ali, ela é dada por essas duas componentes, né? Esse Hzinho B e esse Hzinho aqui. O Hzinho B é uma aplicação bem comportada, porque é simplesmente uma conjugação mesmo. O problema é o Hzinho, que é essa aqui. Essa aplicação, ela não é uma conjugação, ela fica... Porque a gente queria trabalhar com solução, porque trabalhando com solução a gente consegue trabalhar com os conjuntos controláveis, né? Conjuntos controláveis são dados, de certa forma, pelas órbitas. Então, as órbitas de soluções. E essa aplicação aqui, ela trabalha exatamente no ambiente das soluções. Só que para nós ela se tornou meio desconfortável porque ela não conjuga exatamente, né? Quando eu pego o Hzinho e a gente vai aplicar na primeira solução, observa que o Hzinho vai vir aqui para o ponto. Ótimo, isso a gente estava esperando mesmo, né? Para nós é importante. Mas depois ela faz uma mistura aqui, ó, nesta componente. Aqui nós saímos com um shift aqui e viemos aqui para a conjugação de cima do shift dele aqui. E então isso trouxe dificuldades para a gente fazer as contas e usar isso aqui para estudar os conjuntos controláveis, as soluções, na realidade, né? A gente não conseguiu nem coisas boas ao relacionar simplesmente as soluções. Ou seja, essa aplicação ela relaciona muito bem, pelo menos é assim que eu vejo, ela relaciona muito bem os fluxos de controle, mas ela cruza demais as informações ao relacionar soluções. Então, essa aqui é a primeira a motivação, né? A primeira motivação que eu ia comentar. Inclusive, aí o resultado que a gente tem aqui é o resultado para o caso de sistemas de controle, né? Então, nós temos que, se a gente pega aquele sistema afim e pega aqui a parte homogênea dele, nós temos aqui esse psi, que é o fluxo do sistema afim, e esse φ aqui, o fluxo da parte homogênea. Se nós assumirmos que o fluxo linear é hiperbólico, então nós temos que essa parte afim e a parte homogênea dela são topologicamente conjugados. Então, isso é o que eu tinha falado no resultado anterior, agora colocando aqui num contexto de sistema. Mas, por enquanto, nós não usamos isso para o que nós estamos desenvolvendo. Até o momento ainda não foi útil. A outra parte que também motivou a gente, que também nós olhamos, inclusive, as demonstrações, foi esse trabalho aqui que nós fizemos sobre semigrupos de grupos afim, controlabilidade de sistemas afim e sistemas bilineares. Então, esse trabalho nosso aqui, ele foi
exatamente no contexto dos artigos da década de 1980, de Bonner, Jurjevic, Kupka e Salet, onde nesses artigos eles estudaram, de novo, né, a controlabilidade entre os sistemas envolvidos, o afim, que aparece aqui, e a parte homogênea dele. O resultado que eles conseguiram é o seguinte, deixa eu só colocar aqui a anotação para facilitar. A anotação aqui vai ser a seguinte, que deve aparecer depois no enunciado. Nós chamamos F, esse F torto aqui, esse F caligráfico, campos de vetores completo, e o semigrupo S como semigrupo gerado pelas exponenciais desses campos de vetores. Então, nós dizemos que F ele é transitivo ou controlável se o semigrupo definido desta forma aqui for toda a variedade. Então, isso aqui, a noção de transitivo ou controlável. Então, se o semigrupo gerado pelos campos, a órbita dele der toda a variedade para todo ponto, a órbita em todo ponto. Nós temos aqui o campo afim, um campo desse tipo aqui, como eu tinha comentado, né? Aí nós vamos denotar por X em cima, flecha aqui, a parte homogênea dele, que é só isso aqui. Então, nós temos uma família desses campos afim, vai ser o F torto, esse F torto aqui, uma família dos campos afim, e o F torto com essa flechinha aqui, a família das suas componentes homogêneas. E aí a definição de ponto fixo que a gente usa aqui, nós temos que... deixa eu ver aqui, que uma família afim não tem ponto fixo se para cada X do Rn, vamos pensar o Rn ao invés de V aqui, né? Cada X do Rn existe um campo X de F tal que X é diferente de zero. X é não nulo. Então, essa aqui vai ser a condição para o resultado deles, de não existir ponto fixo. E aí, com esse resultado, com essas condições, o Jurjevic e os outros autores, então, eles provaram que se F é uma família afim de campos de vetores em Rn, e aqui nós temos a componente homogênea, a família homogênea, agindo em Rn menos a origem, é claro. Então, nós temos que, se a parte afim não tem ponto fixo, então a transitividade da parte afim depende apenas da transitividade da parte homogênea. Ou seja, se a parte homogênea é transitiva aqui e a parte afim não tem ponto fixo, então nós temos que o sistema afim é transitivo em Rn. Ou seja, controlabilidade, então diríamos que o sistema afim ele é controlável se ele não tiver ponto fixo nesse contexto aí, nesse sentido, e a parte homogênea dele for controlável em Rn menos zero. Né? A nossa ideia era tentar relacionar também a controlabilidade, né? Isso que eu venho comentando. Então, depois a gente acabou melhorando um pouco esse resultado. Passamos primeiro ele com uma notação de grupos de Lie, porque a gente ia, ao melhorar esse resultado, a gente fez isso para o caso de grupo semisimples, que é este resultado aqui. Então, a gente pega G, o grupo afim, onde esse B é semisimples, e B age transitivamente, o grupo de Lie age transitivamente aqui em Rn menos zero. Se nós tivermos que o semigrupo
Vamos tomar aqui S, um semigrupo conexo com o interior não vazio. Se nós tivermos que a projeção desse semigrupo é transitiva em V, essa projeção aqui é considerar ele aqui, ó, na parte semisimples. Então, se essa projeção é transitiva em V, então o semigrupo é transitivo. Ou seja, esse π que aparece aí é a projeção, não sei se eu coloquei, é a projeção de B semidireto V em B. Então, quando a gente pega aqui o semigrupo, esse π de S vai nos dar um semigrupo aqui nesse grupo semisimples. Então, se nós tivermos que o semigrupo projetado aqui no semisimples é transitivo em V, então nós temos que o S é transitivo aqui. É a hipótese importante aí de interior não vazio, né? Bom, a partir desses dois resultados, desses dois comentários, então vem aqui a ideia que a gente começou a trabalhar. Bom, aqui nós vamos manter as mesmas notações que a gente já vem trabalhando ali, né? A única diferença aqui é que nós vamos tomar aqui controles limitados. Nesse sentido aqui. Precisamos dessa hipótese para usar alguns resultados que nós obtivemos em outras situações. E aí nós temos, portanto, o sistema afim, que está aqui. Temos a parte homogênea dele, que é zerar isso aqui e zerar isso aqui. Né? Aí nós temos a parte homogênea dele. Então, nesse contexto, o que nós estamos interessados, portanto, como eu estava comentando, é estudar os conjuntos controláveis. Então, para a questão dos conjuntos controláveis, nós temos a definição da órbita, né? Então, temos aqui a órbita positiva, que é a união desses pontos atingidos aqui, né? E a órbita negativa, que são, na realidade, os pontos alcançáveis, os pontos atingidos, eu sempre confundo esse, né? Mas esse O mais aqui são aqueles pontos Y, que quando a gente aplica a solução em X, a gente alcança esse Y, né? Então, como se fossem os pontos alcançáveis. E aqui a gente pega o O menos como sendo, novamente, os Y, só que quando a gente aplica no Y, a gente volta lá no X, que estava, né, no início. Aqui o tempo é entre 0 e um T grande, por isso que aqui é menor ou igual a T. Esse que aparece aqui. E aí a órbita bem usual, né, a órbita positiva e a órbita negativa, dados dessa forma aqui. Temos também, nesse contexto, o que é chamado de acessibilidade local, que é quando a órbita, esse O mais Tx e O menos menor ou igual a Tx, tem interior não vazio para todo T. Temos também a condição do posto, né, que a condição do posto, que é quando a dimensão do espaço gerado pelos campos que está ali naquele sistema, né? F0, F1, Fm, esses campos aqui, a dimensão do espaço gerado por esses campos aqui coincide com a dimensão da variedade M, para todo X. Então, quando essa igualdade acontece, é o que a gente chama de condição do posto. Então, a definição de conjunto controlável para sistema de controle, então a gente pega um subconjunto de M, ele é chamado conjunto controlável, esse subconjunto, se para todo X desse subconjunto existe uma função de controle U, de tal maneira que a
solução aplicada em U continua no subconjunto para todo t maior ou igual a zero. Não sai de lá, sai de D. E para todo x de D, nós temos que o D está na órbita, no fecho da órbita positiva de x. Para todo x, o D está no fecho da órbita positiva de x. E D é maximal com relação a essas propriedades. Então, isso aqui é a definição de conjunto controlável. Eu não vou falar, a gente conseguiu também resultado para conjunto controlado por cadeia. Como é mais ou menos semelhante, eu não vou comentar sobre eles, não. Fica por uma outra oportunidade. Então, a questão aqui, então, é a seguinte: nós temos esses conjuntos controláveis, né? Vou pegar aqui, aqui é o RD. Temos aqui um conjunto controlável para o afim. Para o afim. Então, eu queria saber, a ideia nossa era saber assim, e para a parte homogênea desse afim? Homogênea. Se esse aqui é um conjunto controlável, eu consigo aqui um conjunto controlável para a parte homogênea, vou chamar aqui de DH. Se tem um aqui, eu tenho um aqui, ou se eu tenho um aqui, eu tenho aqui, ou seja, qual a relação que eu tenho entre esses caras, né? Entre esses conjuntos controláveis. Então, isso é o nosso objetivo, que a gente ainda está bem no início, e aí eu vou apresentar para vocês os avanços que nós obtivemos até o momento. Assim, aí a ideia, aí vem uma parte legal, que eu achei legal, né? A ideia é a seguinte: relacionar de Rn para Rn, nós ainda não conseguimos muito claramente. Temos resultados parciais que ainda estão mais... o que a gente conseguiu, que achamos assim bonito, é o seguinte: se a gente pega aqui o RD, e a gente tem aqui um conjunto controlável, isso aqui saiu de um seminário, a gente estava fazendo com o Samartin, conversando, e aí acabou saindo essa sugestão. Então, se a gente tem aqui um conjunto controlável aqui, D, a ideia seria o seguinte: pegar esse RD aqui, já que ele é afim, a gente pode pegar esse sistema, que ele é do tipo AX mais Czinho mais UBX mais UDzinho, e olha só, a gente construiu um sistema bilinear aqui. A gente faz A, C, que vem aqui na coluna, né, 0, 0, e coloca aqui alguma coisa assim, XZ, por exemplo, mais U, não vai caber aqui, mais U, B, D, 0, 0. E aqui, XZ. O que nós estamos... Se a gente multiplicar isso aqui simplesmente, observa que nós vamos ter... esse por esse, esse por esse. Deixa eu ver, tem algo aqui que não está... Vou apagar isso aqui. Vou fazer o seguinte, tirar esse U daqui. É bem isso que eu quero falar, não. Então, se eu pegar a ação desse cara aqui e fazer ela num cara desse tipo aqui, ó, X1, vai dar quem? Exatamente esse, ó. AXCU. Né? Se a gente fizer aqui a mesma coisa, não tem nada a ver esse Z, não. Se a gente fizer aqui, aqui eu deveria colocar aqui o... E aqui a mesma coisa. 1 vai dar exatamente essa parte aqui, ó. Então, a gente pode fazer o seguinte: pegar esse sistema afim e levantar ele num sistema
bilinear, num sistema homogêneo, só que num espaço, aqui nós estamos em RD, nós vamos aqui para o espaço RD mais 1, né? Estamos tomando uma dimensão a mais. Aí, essa ideia é a seguinte, esse sistema aqui, se a gente olhar ele agora da seguinte forma. Só uma pergunta. Sim? Para ser um sistema linear, precisaria ter um Z mesmo ali no lugar do 1, certo? Sim, para escrever a equação, sim, que é o que eu vou apresentar aqui embaixo, exatamente. Mas quando você projetiviza, aí você pode escolher que essa coordenada seja 1, entende? Sim, Acho perfeito. que é isso, não é? Exatamente. Aqui o que eu estava falando, exatamente isso, Mauro. Eu estava falando aqui, eu comecei por o Z, mas eu queria falar da ação primeiro, né? Então, essa ação aqui, ela dá exatamente essa ação. Se eu quiser fabricar o sistema, eu tenho que pôr um Z aqui, pôr X ponto, Z ponto, isso mesmo, você está certo. Que é o que nós vamos fazer agora. Então, isso que o Mauro falou é o que está aqui, ó. Então, a gente pega, portanto, a seguinte construção. Nós pegamos o sistema afim e a gente pode, aqui é entre aspas, né, pensar ele como sendo um sistema bilinear em Rn mais 1. Da seguinte forma, que é isso que o Mauro falou, né? A gente pega aqui um Z, então nós vamos ter um sistema desse tipo, x ponto, z ponto, escrito dessa maneira aqui. Então nós temos que o sistema afim, ele pode ser escrito dessa maneira, mergulhado, como está aqui entre aspas, né? Observa que a solução desse sistema 3, esse sistema novo que aparece aqui, a solução dele, com esse valor inicial, x0, x de 0 e z de 0 igual a x0 e z0, com esse valor inicial, a solução dele nós vamos denotar por psi, e aí nós vamos estabelecer uma relação interessante entre essas soluções, da seguinte maneira. Então, a gente pega o valor inicial agora, x0, 1. Tá certo? Não um x0, z0 geral. Vamos pegar um x0, 1, altura 1. Nesse caso aqui, o sistema 3, se a gente resolve ele com essa condição inicial, ele fica simplesmente isso aqui, ó. Exatamente isso aqui. Se a gente faz da mesma forma, semelhante, né? De forma semelhante, mas agora tomando a condição inicial como sendo essa, cadê? Essa aqui, e a gente tinha tomado anteriormente essa aqui. Agora, a gente tomar essa condição inicial aqui, então o sistema ele vai ficar nesse formato aqui. Vai ficar o homogêneo e z ponto de t igual a 0. Certo? Então, nós temos aqui esses dois sistemas que aparecem a partir das condições iniciais tomadas, um numa altura 1 e a outra na altura 0. Digamos assim, né? Que é essa altura aqui de baixo, altura 0. Aí uma consequência, não é difícil a gente fazer essas contas, uma consequência dessa construção e dessas relações das soluções é esse aqui. Se a gente pegar D em Rn, um conjunto controlável do sistema afim, esse 1 aqui é o sistema afim, o geralzão lá, afim mesmo. Então, nós temos que esse D1 construído assim é um conjunto controlável do sistema 3. Quem que é o sistema 3? É aquele que está na altura 1. Aqui, ó, sistema 3. É aquele que está na altura 1.
o levantado, na realidade, né? Observa que, nesse caso aqui, é x1, portanto, é o levantado na altura 1. Tá? O desenho que a gente tem, a gente poderia fazer assim. Eu tenho aqui o Rn, e aqui é uma cópia do Rn, né? Então, nós temos que esse conjunto controlável é basicamente esse aqui. O mesmo acontece aqui embaixo, na parte 0 aqui, na altura 0, nessa situação aqui. Bom, mas o que tem isso a ver com a geometria projetiva? O que tem a ver é o seguinte, a gente pode pegar aquele sistema... Bom, aqui a gente define... É claro que a métrica que nós vamos usar aqui no projetivo, né, para poder projetivizar isso aqui, mas é a métrica conhecida de todos nós, né? Aí a gente define o sistema projetivo. O sistema projetivo, ou projetivizado, na realidade, ele é este aqui, ó, sistema 6. Então, a gente pega o sistema levantado e projetiviza ele. Então, aqui nós temos as classes x ponto, z ponto, né? E aqui a classe x ponto, z ponto. A classe, esses elementos, então, por exemplo, com tamanho 1, né? Projetivizado, né? Nesse contexto, a gente pode olhar os seguintes ambientes. Primeira coisa, que o PN, esse projetivo que a gente está tomando, de Rn mais 1, né? Porque é o levantado, é o projetivo de Rn mais 1, a gente pode identificar ele da seguinte forma, né? O projetivo ele pode ser identificado com um plano aqui na altura 1, né? E com, aqui na altura, aqui embaixo, um semicírculo, né? No chão aqui, né? Então, nós temos, dessa maneira, o projetivo podendo ser escrito desta forma. Né? A gente pode olhar ele também assim, né? A união disso aqui, esse cara aqui, nós estamos identificando com esse aqui, que é o PN1. Tá? Então, esse aqui é o PN1. E aqui, união com isso aqui, que é o PN0. Observa que o PN0, ele é basicamente o PN-1. Então, esse cara aqui, a gente pode pensar ele como sendo o PN-1. Então, nós temos a seguinte situação. Aquele sistema afim em Rn, ele pode ser olhado aqui em PN1, né, que é esse plano aqui, nessa altura aqui. A gente pode também induzir ele aqui em PN1, né, e induzir ele aqui embaixo em PN0, nesse projetivo de baixo. Então, quando a gente faz isso, o sistema induzido em PN0 vai dar exatamente o sistema x ponto igual a AX mais UBX. Observa que no início a gente estava querendo estudar os conjuntos controláveis para esse sistema aqui, ó, relacionado com os conjuntos controláveis do sistema afim mais Tzinho mais U D X mais U Dzinho. Esse é o afim e esse é o homogêneo dele. A gente queria relacionar esses conjuntos controláveis aqui. Bom, ainda não conseguimos isso, né? Mas o que nós conseguimos, conseguimos alguns resultados parciais, mas o que nós conseguimos aqui, que eu estava querendo discutir com vocês, é relacionar o conjunto controlável
desse cara aqui, não com a parte homogênea dele em Rn, mas com a parte homogênea dele no projetivo Pn0 ou Pn-1. Então, eu vou colocar aqui um... Alexandre? Oi, vou terminar aqui, encerrar. Pode falar, Lucas. Não, depois eu pergunto se você vai encerrar agora uma parte. Eu vou encerrar para não alongar muito, mas aqui, aí o que a gente estava pensando era o seguinte: vamos pegar aqui, então, o sistema em RD, o afim. Tá? Então, aqui o afim. AX mais Azinho mais U. Eu sempre confundo esse negócio. Vai agora aqui mesmo. PX mais UBzinho. Então, se isso aqui, suponha que isso é um conjunto controlável para esse sistema afim aqui. Esse sistema afim aqui, eu posso olhar ele, então, aqui em cima. No Pn1. E ele vai dar, aqui em cima, ele vai dar uma coisa assim, ó. Esse negócio. Aí, a questão é, o que dá esse conjunto controlável no infinito, na fronteira dele, a fronteira infinita dele? O que quer dizer fronteira infinita dele? É que aqui, ó, nós temos o Pn0, que é o Pn-1. Então, a gente esperaria que esse cara aqui desse uma faixa aqui, ó. Ou seja, um ponto aqui, aliás, uma trajetória vindo aqui, tocaria aqui, no infinito, né? Tocaria não, né? No limite a gente fala, né? Então, ele viria para cá. A relação que a gente está procurando no momento é essa. Nós conseguimos fazer algumas relações entre esses conjuntos controláveis, mas a grande pergunta que a gente tem, que a gente gostaria, a grande para nós aqui, né? Gostaria de responder era o seguinte: com que condições eu posso garantir, condições boas, que esse conjunto controlável aqui de cima, D, que está vindo desse D aqui, né? Que condições eu preciso ter para que ele, no infinito, dê esse conjunto controlável? Aqui embaixo, dê um conjunto controlável aqui embaixo, chamar de C. Ou ainda, né, a volta também, a relação entre esses dois caras. Pessoal, 4 e 12, eu vou parar aqui para a gente conversar. Então... se você quiser concluir, pode concluir. Então, aqui a gente... Aí, vou só apenas apresentar o resultado parcial o resultado que nós demonstramos. Não vou fazer a demonstração dele, não, mas vou pelo menos mostrar o enunciado. Então, o resultado... esse resultado aqui, então, se a gente considera um conjunto em Rn, um sistema afim, e a parte homogênea dele 2, né? Enfim, a parte homogênea dele. Aí, se a gente pega um outro sistema homogêneo em Rn mais 1, que é o levantado dele, e também a gente considera aí os induzidos, por exemplo, no projetivo n-1 e no projetivo n, os induzidos. Então, as relações que nós obtemos entre os conjuntos controláveis é o seguinte, que cada conjunto controlável em Rn do sistema afim nos dá um conjunto controlável do sistema levantado, projetivizado em Pn.
via essa aplicação aqui. Bom, aí o fato interessante, que é interessante nesse item, né, é que se esse conjunto controlado ele é ilimitado, então a fronteira do projetivizado dele, o projetivo, a fronteira dele intercepta o projetivo ali embaixo. Intercepta, ou seja, no limite ele intercepta o PN-1. É isso que está dizendo aqui. Né? E o outro item, eu não vou falar do conjuntos controlados, porque a gente acabou não definir aqui, o outro item é cada conjunto controlável em Pn-1, lá embaixo, né, no Pn-1, no projetivo, do sistema em Pn-1, induzido por 2, corresponde a um único conjunto controlável do sistema projetivizado 3, restrito a Pn0, e vale a recíproca. Esse item aqui ele é mais tranquilo de a gente até entender, porque nós temos entre Pn-1 e Pn0 quase que uma igualdade, né? Esses dois espaços são variedades dicromorfas, né? Então, vou parar neste resultado aqui. Eu acho que tem bastante coisa assim, interessante para a gente, se alguém quiser perguntar, que a gente pode conversar. Obrigado, pessoal. Opa! Valeu demais, Alexandre. Obrigado aí. Obrigado. Não são resultados fechados, mas são coisas que a gente vem trabalhando atualmente, né? Oi? Não é um resultado total, não são resultados totalmente fechados, mas são alguns avanços que a gente vem. Sim. Eu queria fazer uma pergunta, começando. Uhum. Não é diretamente relacionado com essa parte do projetivo, que eu acho que o Lucas vai fazer perguntas sobre isso, vou deixar ele fazer. É mais sobre aquela classificação das classes de conjugação dos fluxos lineares, certo? Dos fluxos de produto cruzado lineares, ok? Uhum. Lá foi feito no caso em que você tem hiperbolicidade, certo? Exatamente. Agora, eu me lembro que o Lucas já me contou alguma coisa sobre isso. Existe uma classificação mais geral, no caso de sistemas dinâmicos lineares, no RN, né? Sistema simples linear no RN, existe uma classificação que generaliza essa do hiperbólico. Né? Essa do hiperbólico diz que quando são hiperbólicos, se as variedades estáveis têm o mesmo tamanho, e, portanto, as instáveis, eles são conjugados, se somente sim. Sim. Para a situação que não é hiperbólica, inclui o hiperbólico. E aí, se isso é verdade, aí o Lucas até pode confirmar se é verdade, acho que tem que ter uma classificação das classes de conjugação topológica, porque as classes de conjugação diferenciáveis são mais simples, né? Mas esse resultado topológico parece que é generalizado, ou generalizável, certo? Não dá para fazer algo parecido, se isso é verdade, não daria para tentar fazer algo parecido no caso de fluxo de produto cruzado? Assim, é só uma pergunta simples, sem muita pretensão. Eu até abrir para o Lucas responder isso e fazer a pergunta dele. Acho que tem isso, né, Lucas? Então, você falou, eu fui lembrando. Quando eu dei para os sistemas dinâmicos, eu vi isso. Tem um resultado que é bem interessante, assim, o que você exclui do hiperbólico, que é o que tem, sei lá, alto valor 0, se você está exponenciando, ou norma de alto valor 1, se você está pensando em tempo discreto, ou seja, que não é hiperbólico. Aí tem um resultado que eu acho que para ser conjugado topologicamente, essa parte que não é hiperbólica tem que ter os mesmos autovalores, assim, tem que ter as mesmas, assim,
Acho que são autovalores imaginários, né? Tem que ter os mesmos caras, assim, para poder ter conjugação topológica. Porque, no fundo, são coisas periódicas ou quase periódicas, mas você consegue fazer um argumento topológico para mostrar que esses períodos têm que ser os mesmos, ao menos de múltiplos. Então, aí a minha pergunta era essa, assim, será que não dá para digamos, estender aquele resultado, fazer o hiperbólico, no caso de produto cruzado, não precisar de ser hiperbólico, e estender o que já existe do geral no RN para o caso de fluxo de produto cruzado. Né? Juntar essas duas deve ser possível, já que vocês acabam reduzindo o problema para a fibra, né? Sim, Enfim, eu acho que sim, Mauro. Uma boa sugestão. Eu não sabia desse resultado, porque de fato até legal. O Lucas pode passar depois esse resultado. Ele acha que você foi com outro estudante, né? Agora eu lembrei, foi porque eu estava fazendo uma iniciação científica. Isso aí. Estava estudando. Isso, com outro estudante, aí eu acho que de repente é uma coisa legal para ser feita, não sei. Acho que é simples, mas eu acho que é uma coisa legal. Pode ser uma coisa legal. Legal. De repente a gente pode dar uma olhada nisso. Sim. Boa ideia. Mas diga aí, Lucas. Você acha? Uma parte que eu ia falar, Alexandre, Uhum. que era justamente a história que você falou no final da história de ver, você pensar um sistema como o afim num espaço e o projetivo como sendo na fronteira no infinito. Se você tivesse começado com isso, eu ia entender mais, assim. Mas essa é a ideia, né? Exatamente. Porque quando você pega o sistema, que nem você falou, você pega o sistema, se a gente... É porque a gente estava querendo relacionar com os resultados que já tem do afim, né? Mas a gente pode pensar diretamente no projetivo, que é o que você está dizendo, né? Então, a gente pode partir do projetivo, pega em PN um sistema, já está lá o sistema afim em PN. Então, a pergunta é, bom, esse sistema afim em PN, ele vai induzir, eu acho que ele induz sozinho, aí eu teria que dar uma pensadinha, a gente pega a matriz eu não sei se ele induz sozinho, aí eu teria que pensar, mas enfim, se ele induzir sozinho, você pega o sistema em PN, aí um sistema afim, por exemplo, um sistema qualquer bilinear que seja, né, em PN, e você tem o sistema induzido em PN-1, porque a gente está olhando o PN-1 como a fronteira do PN. Aí a pergunta fica também, nessa situação simples, qual a relação entre os conjuntos controláveis desses dois? Porque é natural quando você olha na fronteira, as partes que não são tipo drift, assim, eles somem, né? Você está olhando suas direções, é como se ele ficasse insignificante, né? Exatamente. Inclusive, se você pega o sistema afim, isso você está dizendo, você pega o sistema afim e você considera muito longe o x, que é fazer o x muito longe da origem mesmo, né? O sistema afim ele começa a virar um sistema bilinear, né? Porque aquela constantezinha que você está adicionando lá, a parte afim mesmo, né? Ela começa a perder a importância. Então, essa é mais ou menos a ideia, né? Lá na fronteira, ele começa a virar um bilinear, um homogêneo, né? Legal. Bom, algum momento eu imagino que você vai tentar fazer, ou a gente pode tentar também, fazer parecido para generalizar isso, né? E aí o contexto adequado é um contexto que eu estou tentando entender um tempão. Uns tempos para cá eu tendo estudado esse contexto, eu acho que eu achei umas referências. Bom, vou falar logo, fazendo mistério, né? É o contexto de espaços simétricos, né? E os flags aparecem na fronteira infinita de espaço simétrico. Talvez você está estudando aí esse primeiro caso, mas e olhando o projetivo, e aí essa ideia é muito bacana de usar o que você sabe no projetivo, né? Mas também você sabe muita coisa dessa dinâmica
de controle em flags, né? E aí também tem os flags também são fronteira no infinito de coisas tipo RN, mas que tem mais geometria, que são os espaços simétricos. Eu sempre tive dificuldade de entender isso. Eu recentemente achei uma referência do Borel, assim, que ela é antiga, mas nunca tinha sido editada. E aí é o assunto de compactificação de espaços simétricos. Né? Desde o doutorado eu estudo, eu entendo de direito. Tem um livro muito bom, mas ele é muito detalhado. Aí eu achei um do Borel que começa com um exemplo que ficou tudo muito claro para mim. Então, se algum dia... Ah, legal. Depois você puder mandar essa... Tem uma referência legal, Lucas, para isso que você tá, que eu acho que seria legal, para isso que você está olhando, pensando que é mais geral, mais envolvendo variedades flag, que uma referência que é um artigo do Oswaldo com Marcelo Firer, que chama, eu vou te enviar esse artigo agora mesmo. Puxa, Deixa eu até pegar. Eu tenho ele aqui, ó, já vou te enviar para você e para o Mauro. Aí eu já comento sobre ele. Eu vou te enviar essa que eu falei também. Então... Alexandre é bom porque é moderno, né? Papum. Já manda. Bom, vou aproveitar enquanto o Alexandre está mandando para comentar um pouco essa ideia do Lucas. Eu fiquei pensando um pouco nisso, Lucas, mas eu acho que isso que você falou é bem interessante, mas eu fico pensando assim, como é que você generalizaria a outra ideia, né, dos sistemas afins e, digamos assim, homogêneos, no caso de grupos de Lie, né? Quer dizer, qual seria a construção que daria algo parecido com... você tem um grupo... Eu não sei se dá para fazer, entendeu? Dá para fazer algo parecido. Quer dizer, o que você falou dá para fazer. Mas talvez a relação tenha que passar pelo flag mesmo, né? Talvez você tenha que... Não sei. Eu fiquei um pouco assim, pensando como é que você olharia um sistema afim num grupo de Lie, semi-simples, tá certo? E aí você olha, digamos, o homogêneo num mesmo grupo, seria, né? E aí depois você olha, nesse grupo você olharia o que seria a projetivização, que seria talvez flags, eu não sei. Enfim. Eu não lembro das definições. Não sei se tem definição, por exemplo, de que são esses caras para espaço homogêneo. Porque se tiver, teria que olhar os espaços simétricos como um espaço homogêneo e ver quem seriam esses caras. Não entendi o que você falou, não. Como é que é? Não lembro como é que é a definição desses fluxos bilineares. Esses fluxos não. Não, eu sei. Eu me lembro mais ou menos, né? Por causa da orientação do Emanuel. Aliás, o Alexandre estava na banca, né, do Emanuel. Mas o lance é... Para espaço homogêneo ou só para grupo? Eu acho que tem para espaço homogêneo também, mas geralmente é mais olhado para grupo, né? Mas o lance que eu estou vendo é tentar fazer a relação com o RN, né? Porque eles generalizam o que acontece no RN, né? Então, você teria que pensar o RN sendo substituído por um grupo, o RN mais um por um grupo maior, e aí você vai ter algo parecido, mas não é tão claro, não. Mas é interessante. Uma coisa é você pensar na projeção do RN mais um para o projetivo. Outra coisa é você pensar o projetivo como compactificação do RN. Uma coisa diferente. Aí claro, tem que ver como é que isso é. Enfim, eu acho que é uma coisa interessante para dar uma olhada depois. Então, esse artigo que eu mandei aí para vocês dois aí, do Oswaldo com Marcelo Firer,
eles fazem, de certa forma, essa ideia do o que acontece lá no infinito. Eles chamam de fronteira ideal de Hadamard. Acho que é essa terminologia. Parecem com umas coisas lá do Margulis, que andou estudando, o pessoal lá de Israel, né? Mas aí generaliza até para a variedade flag, se vocês olharem aí, a questão do infinito. Então, o Oswaldo e Marcelo Führer escreveu esse artigo. Não sei se esse artigo tem alguns problemas, alguns detalhes que tem que ser arrumados. Parece que teve comentário isso em algum momento. Mas é exatamente na situação geral de você olhar lá no infinito numa variedade. Então, pode ser... Eles fizeram há muitos anos atrás e estudaram conjuntos controláveis, inclusive. Eu achei legal porque é isso. Você estava querendo ver o conjunto controlável, acho que numa variedade homogênea, né? Como é que seria o conjunto controlável no infinito, lá na fronteira. Eu acho que eu me lembro desse artigo. Eu já tinha dado uma olhada por alto, mas eu nunca li, não. Legal. Eu também já vou dar uma olhada. Valeu. Eu acho que quando eu vi, eu não tinha essas coisas na cabeça. Mais comentários? Mais perguntas? Eu já meio que esgotei o meu repertório aqui. Mas eu achei muito legal o Alexandre. Eu acho interessante. Principalmente essas duas colocações que a gente fez, né? Uma é a generalização, né? Digamos assim, da geometria projetiva, né? Dessas relações. E a outra talvez seja legal te dar uma olhada depois. Tá, essa outra você responde, comenta para mim, que deu um corte, Mauro, por favor. Uma é a questão que você falou, né, da generalização. Perdão. Isso, uma meio ruim com o... Vocês estão me ouvindo? Tá dando uns cortes. Ou tá travando? Voltou? Voltou. Voltou? Eu tô com alguma coisa... Eu pensei até em sair e entrar de novo no Teams, mas como já está no final, acho que não precisa, né? Mas uma é a generalização do que seria a geometria projetiva, né? Essa relação, né? Entre o afim e o homogêneo, tá certo? No caso mais geral de grupos de Lie. Tá me ouvindo? Sim, estou ouvindo essa parte, tranquilo. E a segunda é como generalizar o caso hiperbólico, né? Entendi. Linear certo. hiperbólico de produto cruzado, que o Lucas deve ter te enviado aí. É uma coisa que acho que a gente pode pensar. Assim, temos que organizar aqui para ter tempo, né? Ainda mais agora na pandemia, que tem que fazer comida, não sei o quê. É verdade. Mas a gente dá um jeito, né? Sim, é legal, vamos sim. Legal. No infinito, fronteira ideal, tal, isso é uma coisa muito legal. E a gente está... Opa, parece que a minha internet deu pau de novo, mas deve estar voltando. Agora estou ouvindo você, deu um corte mesmo. Voltou? Mas a gente está estudando agora a parte mais de geometria, de espaço simétrico, e algumas coisas realmente estão ficando um pouco mais claras, né? Enfim, é algo que a gente pode também tentar pensar no futuro próximo aí. Beleza? Legal, ótimo. Foi boa a conversa, gostei. Então vamos agradecer novamente o Alexandre. Valeu, obrigado. Eu que agradeço. Próxima vez vai ser presencial, né? Ou a gente aí ou você aqui. Vocês estão devendo uma visita aqui para nós aqui. É verdade. E vamos ver se o próximo congresso também de teoria de Gili vai ser presencial, né? Em Belo Horizonte. Sim. Tomara, saudade de ver o povo. Contar as piadas, né? As piadas sem graça.
Sair desse cubículo que a gente vive, né, rapaz? A gente tá vivendo. É. E de preferência já com outro presidente, né? Ah, pelo amor de Deus, nem brinca, né, rapaz? Tá gravando aqui, mas fica gravado, fica registrado. É do fundo do coração. Mas é isso. Então, um abraço para todo mundo, valeu, até a próxima. Um abraço, Mauro, Lucas, obrigado pela oportunidade. Valeu Obrigado demais. você, Alexandre, foi ótimo, brigadão. Vamos te ver, cara. Um abraço. Até mais. Um abraço, Lucas, abraço pessoal, Manuel, Ricardo, Daniel, Laércio, até a próxima, valeu. Até mais, pessoal. Vou encerrar aqui, valeu, um abraço.